Boa noite, queridos companheiros. Boa noite, novos companheiros. E boa noite também para os companheiros que estão retornando. Tem muita gente retornando na nossa casa. Hoje é um dia de festa. Estamos muito contentes de estarmos aqui, todos juntos. O estudo da noite de hoje é amai os vossos inimigos. Então é um convite. A nossa meta é convidar todos vocês para fazer um caminhar comigo através do Evangelho. Mas na realidade não é comigo. Quem faz esse convite para a gente é Jesus. Então imagine Jesus aqui olhando para vocês e convidando. Vamos fazer uma caminhada pelo Evangelho? Vamos ver se a gente entende essa lição. Combinado? A segunda meta da nossa palestra é trazer o entendimento, o preço que a gente paga em abrigar animosidade em nossos corações. Então, essas duas metas, a gente fazer esse caminhar pelo Evangelho, que tem como meta nos trazer a liberdade de se livrar da animosidade que a gente está abrigando aqui. Seja pouquinha, seja grande, não importa, a gente vai fazer esse estudo. Vamos nessa? Eu não sei aqui todo mundo, mas tem alguém que vocês sentem assim que tem uma inimizade? Todo mundo tem alguém? Tem alguém que tem muita? Tem alguém que tem pouca? É um assunto que bate no coração de todo mundo, que todo mundo pode ter proveito. Se a gente for olhar, a gente sempre tem alguém que tem um lero, não é mesmo? Não precisa ser um inimigo mortal, mas tem alguém que tem uma irritaçãozinha, que mexe com os nossos nervos, não é mesmo? Então esse é o trabalho da nossa noite. O que a gente pode fazer e entender o quanto que o Evangelho, quanto que as lições de Jesus nos ajudam a se livrar disso. E muito mais fácil do que a gente imagina. Porque a gente às vezes paga um preço tão caro em abrigar isso, sem ter o total entendimento, que não é tão difícil deixar assim. Passos a passo, o Evangelho nos educa como fazer esse caminhar. Então vamos lá. Amai vossos inimigos. Amai os vossos inimigos, fazei o bem ao que vos odeia. Orai pelos que vos perseguem e caluniem, para seres filhos de nosso Pai. No Evangelho de Mateus. Se o amor do próximo é o princípio da caridade, amar aos inimigos é a sua aplicação sublime, porque essa virtude constitui uma das maiores vitórias conquistada sobre o egoísmo e orgulho. E a nossa amada doutrina nos educa que se a gente conquistar pelo menos uma inimizade, transformar, já valeu essa encarnação. Quiçá a gente sair dessa encarnação livre de qualquer animosidade no coração. Então, essa é a nossa meta. Para que a lição fique bem clara, eu vou convidar vocês para fazer um exercício. Topam fazer uma meditaçãozinha guiada para a gente ver o que realmente a gente está falando? Então, tá bom. Então, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos e escolherem uma pessoa que você tem uma certa animosidade. Por favor, não pega o seu maior inimigo. Começa uma aproximação gradual. Pega aquele que só está te irritando um pouco mais, tá bom? Feche os olhos e pensa nessa pessoa. Se permita sentir essa animosidade. Põe atenção no que aconteceu, o que criou esse conflito, esse mal-entendimento ou esse machucado. Veja como você se sente. Perceba a sua vibração. Dá uma escaneada no seu corpo e sinta a tensão que está girando. Sinta o peso dessa dor, dessa animosidade. Ok, agora abre os olhos. Chacoalha as mãos assim. Ok? Alguém quer compartilhar o que sentiu? Sentiu a irritação? Peso. Sentiu o peso? Uhum. Você sentiu aquela adrenalina daquele nervoso, daquele momento? Ok. Isso é uma coisa muito importante para a gente perceber, porque a nossa mente não sabe que a gente estava num modo de lembrança. O nosso corpo, a nossa mente, percebe que a gente está revivendo aquele pequeno ataque. E a descarga de adrenalina ocorre cada vez que a gente coloca atenção nesse sentimento.
Então, esse é um ponto de vista para a gente trazer na mesa, para a gente escutar. Agora, eu vou fazer de outro jeito. Escolhe uma pessoa que você gosta muito, que traz muita ternura, muito aconchego no seu coração. Então, feche os seus olhos. E pensa numa pessoa que você ama de verdade, que quando você está perto, traz esse aconchego. Sente o que você sente quando você está com essa pessoa, na emanação do carinho dela para com você. Lembra do momento que você sentiu isso. Perceba como você está se sentindo. Perceba a sua vibração agora. E escaneie o seu corpo para você perceber como o seu corpo está recebendo essa sensação. Pode abrir os olhos. Bem diferente, não é? Diferente? Todo mundo concorda? Então, esse é o movimento do trabalho que a gente vai ver. O peso que é a diferença quando a gente abriga a animosidade, quando a gente abriga o amor. Fica muito evidente a diferença. E a gente vai trazer isso em mente para a gente trabalhar. Porque essa pessoa que você pegou, que você gosta muito, de vez em quando pisa no seu calo, não pisa não? E às vezes dá uma irritaçãozinha também, não é mesmo? É um fato, né? É a nossa fragilidade, né? Essa é a nossa maneira que a gente ama ainda muito pouquinho. Então, desse espaço, quando a gente fala mal seu inimigo, fala, are you kidding me? Como que eu posso? Se nem os que eu amo de verdade eu sei amar bem, não é mesmo? Então, a gente vai olhar todos esses pontos de vista. E essa é uma coisa que a gente vai ver. Às vezes a gente não gosta de uma pessoa fez alguma coisa pra gente e começou a crescer a tensão, começou a crescer a tensão. E dependendo da ofensa que aconteceu e do insulto, essa pessoa se torna um inimigo na mente. A gente pensa nessa pessoa, a gente almoça pensando nisso, a gente fala, eu vou falar isso porque eu devia falar isso, eu vou fazer isso porque a batata dele está cozinhando. Não é assim que fica o movimento? E dependendo do grau, fica um inimigo tamanho que comanda a nossa vida. Comanda a nossa atenção, comanda o nosso encorajamento. Então, o exercício daqui de hoje é para a gente ter bastante atenção onde a gente está colocando a atenção, a maneira como a gente está gerenciando tudo isso e o que a gente pode fazer para a gente se libertar desse inimigo que comanda. Às vezes, 2 horas da manhã, a gente não consegue dormir pensando, né? Quem que já experimentou isso? Não é mesmo? Então, é muito comum isso. A gente, quando cria esse ninho no coração de animosidade, se torna um verdadeiro inimigo. Inimigo que comanda a nossa vida. E, quando a gente alimenta, permite que esta animosidade crie ninho de verdade, a gente vai começando a ser atacado por essa energia, porque são descargas e descargas de adrenalina. Dependendo da qualidade do rancor, daquele que se transforma às vezes até em ódio, pode deliberar muita toxina no nosso caminho. E é assim que as doenças são criadas. Muitas das nossas doenças vêm dessa energia que a gente ainda nem se dá conta do poder que ela tem. E muitos de nós sofremos algum ataque e continuamos a ser repetidamente atacados por esse inimigo mental que a gente está permitindo sentar na nossa mente. E o entendimento que os pensamentos são verdadeiros telegramas que a gente emite. Todo mundo aqui tem o entendimento da força do nosso pensamento, não é mesmo? E esse pensamento maléfico, porque vem com muita animosidade, ele emite uma corrente fluídica cuja impressão é muito dolorosa. Quantas vezes a gente ficou martelando com essa inimizade, com esse inimigo na cabeça e acordou completamente exaurido? Quem sabe o que eu estou falando? É real, não é mesmo? Todo mundo já sentiu isso um momento ou outro na vida. Fica como se um concretinho. Então, é realmente essa interação mental é exaustiva, porque é muito tóxica. Principalmente para quem está abrigando essa energia. E o entendimento que esses pensamentos que a gente manda e emite são verdadeiros telegramas que chega
que chega. Tem uma passagem no livro Trabalhadores da Vida Eterna, que André Luiz, no seu caminho de aprendizado, descreve para nós que ele foi com o mentor, né, que estava guiando ele no aprendizado, num funeral. E ele estava observando os comentários que estavam acontecendo no funeral. Então, as pessoas comentando que o morto era uma pessoa muito influente e que ele conhecia muitas pessoas influentes, que inclusive ele sabia de um assassino que estava impune, mas ele não podia falar nada porque era uma alta pessoa na política. E nesse momento, André Luiz descreve que o assassino entrou, uma figura horrorenda, no recinto e falou: quem é que está me chamando? Você é o juiz? E chegou perto dele. E esse assassino estava acompanhado com uma corja de malandros espirituais, todos em figuras muito horrorosas, e circundaram a pessoa, de tal ponto que ele estremeceu que as pessoas pensaram que ele estava tendo um ataque. E esse espírito falando: por que você me chamou? Então a gente não se dá conta que às vezes a gente emite um comentário, faz uma vibração, isso é um telegrama certeiro. E isso atrai muitas energias que nem sempre, companhias que nem sempre nos servem. Então a gente precisa ficar muito atento com a qualidade desses pensamentos que a gente está abrigando. Então, por exemplo, numa discussão, a gente fica nesses pensamentos maléficos, a gente atrai, através de algum comentário, alguma emanação de energia do nosso pensamento, atrai espíritos que vão potencializar. Se eu estou com um problema com você e a gente está argumentando, a gente pode atrair os seus inimigos espirituais e os meus também. E podem potencializar essa discórdia. Principalmente naquela energia daquela figurinha. Muitas vezes, as pessoas que nos magoam fazem algo escondido. Puxam o tapete da gente, que machuca a gente. Quando a gente vê cair numa cilada, não é mesmo? Quantos da gente não criou inimizade assim, conflito? Essa energia que a gente faz escondidinho, aquela intenção que a gente não está colocando muita importância, isso é muito tóxico. É uma energia que está ali. A energia de engano, de manipulação. Às vezes a gente põe uma cara de paisagem e não percebe que está com uma energia que está realmente a fim de machucar o outro. Porque se eu chego perto de uma pessoa que eu tenho conflito, mas na realidade o que eu estou pensando, eu não vou fazer nada porque sou espírita, mas a batata dele está assando. Eu estou mandando um telegrama certeiro, certo? E quantas vezes? Telegrama não existe mais, text message. Text message agora, hello? Yeah, thank you. Então, principalmente as ações, as intenções escondidas da gente são manifestadas como um pensamento muito tóxico. Então, a importância da gente ficar vigilante. Jesus pediu para a gente orar e ficar vigilante dessas intenções escondidas. Porque se eu faço algo que puxa o tapete do outro, que eu trapaceio, aqui na espiritualidade, na vida nossa física, eu posso passar um batom, faço um sorrisinho, ninguém percebe. Mas na vida espiritual não é assim, não. Todas as nossas ações e pensamentos estão sendo fotografados, estão sendo registrados. Os espíritos não precisam conversar com a gente, só de olhar para a gente, né? Porque cada pensamento que a gente emana está registrado no nosso perispírito. Cada animosidade que a gente abriga está registrado. Então, a importância dessa vigilância, porque não só deforma a nossa própria personalidade. Essas energias maléficas, essa animosidade, esses pensamentos contra o outro, vai deformando as nossas personalidades, vai marcando os nossos perispírito. Nesse livro, Pensamento e Vida, que a gente tem aqui, gente, é um livro maravilhoso. Quem tem interesse de entender o mecanismo do pensamento, entender a importância da qualidade dos nossos pensamentos, esse é um livro que a gente recomenda muito. Todos somos compulsatoriamente envolvidos na onda mental que emitimos de nós, em regime de circuito natural.
Categorizamos-nos bons ou maus conforme o uso dos nossos sentimentos e pensamentos, que no fundo constituem cargas de energia eletromagnética, com as quais ferimos ou acalentamos, ajudamos ou prejudicamos, vitalizamos ou destruímos, o que volta invariavelmente a nós mesmos, impregnada dos recursos felizes ou infelizes que lhes marcam a rota. Isso é uma coisa muito interessante para a gente pôr atenção, porque na realidade o uso que a gente faz dessa vibração, desses pensamentos, vai vir de volta para a gente. A gente é a soma de nós mesmos, do que a gente está acalentando. E também dos pensamentos que a gente está emitindo. Porque às vezes a gente manda muita flechinha sem se dar conta. A gente ainda tem muitos ganhos secundários, a gente ainda precisa de muitos mecanismos de defesa para se sentir querido, para se sentir aceito. E quando isso não é respeitado, quando a gente não conquista isso, a gente se rebela. E a gente manda esses pensamentos sem se dar conta. E isso acaba trazendo coisas de volta para a gente. Bom, então a gente percebeu que os pensamentos benevolentes nos envolvem uma emanação agradável. Esta é a razão para as diferentes sensações que experimentando, como estamos perto de um amigo. Amar os inimigos, portanto, não pode significar mostrar afeto que não seria da nossa natureza, pois o contato com o inimigo faz com que o nosso coração bata de uma maneira inteiramente diferente do jeito que bate quando encontramos o amigo. Então o exercício a gente quis fazer para isso ficar bem claro, né? Não tem como. Então significa que devemos ter para com o inimigo a mesma ternura que dispensa a um irmão amigo? Não, é impossível isso. Porque essa energia gostosa, que essa é uma coisa criada, conquistada. Isso não cai do céu, isso é criado no dia a dia, com a nossa amizade, com o nosso carinho, que é o aprendizado do amor. Então não tem como a gente fazer isso. Então a gente vai ver o que Jesus queria realmente dizer, né? Geralmente tem um mal entendido em relação ao significado do amor nessa situação, considerando que Jesus falou isso há mais de 2000 anos e o vocabulário era limitado. O que ele quis dizer que pode ser uma virtude que representa a bondade humana, a compaixão. Esse é o ponto principal, né? Para a gente entender que não é esse amor fraterno que a gente tem por aqueles que a gente já conquistou, que faz parte da nossa família espiritual. É ainda um outro momento. Jesus não pretendia, ao dizer essas palavras, que se deve ter pelo inimigo a mesma ternura que se tem por um irmão ou amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, não se pode ter confiança naquele que se sabe que nos quer mal. Não se pode ter para com eles a difusão de amizade, desde que se sabe que é capaz de abusar delas. Então não tem como a gente dar para o nosso inimigo essa ternura e confiança. Porque a confiança é uma coisa construída. E muitas das nossas inimizades vêm porque a gente não percebeu isso. Muitos de nós depositam uma quantidade de confiança numa pessoa que ainda não demonstrou ser merecedora, não ainda conquistou o direito de ser honrado com a nossa confiança, e aí dá com os burros na água. Fala, traiu minha confiança. Não soube aprender. A gente tem que aprender, porque a confiança é uma coisa conquistada, é aquela coisa do dia a dia, né? Cada dia põe um coisinho. Se a pessoa está falando que vai fazer isso e faz aquilo que falou, vai devagarzinho conquistando. Não é assim que a gente cria as nossas verdadeiras amizades, né? Esse plantio diário. Então não tem como. Ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que ela está querendo fazer mal. Não tem como. Se tem uma pessoa que está com a intenção de nos prejudicar, não tem como a gente depositar confiança. A gente vai ver o que fazer para se libertar dessa animosidade. Esse é um livro também maravilhoso. E Joana nos fala, diante de quem te enganou, traindo a tua confiança, o teu ideal ou envolvendo-te em malquerença, mantém-se sereno. O enganador é quem deve estar inquieto e não a sua vítima. Não te desgastes com ela, competindo nas faixas de desequilíbrio em que se fixam. Constitui em teste a tua paciência e situações para, mais seguro, enfrentares os grandes testemunhos de provação do processo evolutivo, sempre, porém, com serenidade. E a gente entende que, na realidade, não existe vítima, não é mesmo? Todo mundo entende isso, que nós somos
a soma de nós mesmos. Todas as nossas ações, eventualmente, vamos ter que estar com as consequências. E muitos dos conflitos que a gente está enquadrado são resultado de ações equivocadas que nós fizemos. E a grande maioria do nosso sofrimento é dessa encarnação mesmo. Como tem no Evangelho, bem-aventurados os aflitos. A gente tem um entendimento que 90% das causas das nossas aflições, das nossas confusões, é criado nessa encarnação mesmo. Tem uma porcentagem que a gente traz de vidas passadas, causas anteriores de aflição. Então, se a gente está numa situação com uma inimizade muito grande, que a gente não entende o porquê de agora, se eu estou no meu caminho reto, se eu estou fazendo a minha parte, por que isso aconteceu? Às vezes a gente não tem entendimento, mas tem o entendimento que a justiça divina é perfeita, impecável, não tem endereço errado. Então a gente tem que se resignar e entender. Eu não sei porquê, mas eu vou buscar entender. E se eu não entendo, a gente tem que se submeter ao Pai. Falar, Pai, eu não sei por que eu estou nessa confusão. Alguma coisa eu devo ter feito. Então me ajuda a me libertar desse sofrimento e me integrar com as suas leis, para que daqui para frente eu possa criar resultados mais fraternos na minha vida. E no livro dos Espíritos, a gente aprende que é na realidade amar os inimigos, é perdoar-lhes e lhe retribuir o mal com o bem. Por este meio nos tornamos superiores a eles, porque pela vingança colocamos abaixo. Então, por pior que seja a inimizade que a gente possa estar enfrentando, se a gente ficar ali querendo que a batata dele fique assando, a gente está imprisionado na faixa vibratória que ele está emitindo do desequilíbrio dele. É o Lé com Cré ali. Quando a gente está nesse movimento de burilamento, de perdoar. O perdoar não tem nada a ver com o que a pessoa fez ou está fazendo. Porque esse é o assunto dele, o desequilíbrio dele, o equívoco dele, que é ele e Deus. O babado para a gente é nos libertarmos dessa dor repetitiva que a gente sente. Esse é o verdadeiro perdoar. É a gente se libertar deste inimigo mental. E criar a paz, a serenidade, e isso faz com que a gente se liberte. Por mais desavorado que a pessoa continue, o ataque dela não nos atinge mais, porque a gente limpou a cola, a vibração que nos mantinha imprisionado na mesma faixa vibratória. É realmente se resignar e confiar na justiça divina, no Pai que é bom e justo. Não é mesmo? Esse é o meio da gente se libertar. Esse livro também é muito bom e fala muito do amor. Reconhecerás a ignorância em toda manifestação contrária à justiça e descobrirá a miséria por fruto dessa mesma ignorância, em toda parte onde o sofrimento plasma, o cárcere da delinquência, o deserto do desespero, o inferno da revolta e o pântano da preguiça. Se tiveres amor, saberás sim cultivar o bem a cada instante para vencer o mal a cada hora. Não tem outro caminho. É o nosso amor e principalmente o nosso amor para nós mesmos, o amor que a gente tem e recebe da nossa conexão com o Pai, que nos alimenta e que nos protege, para que a gente possa ter o discernimento, a intuição de perceber o equívoco do outro e não se sentir tão afetado e devastado com o desequilíbrio de outra pessoa. Então, amar o inimigo significa não abrigar ódio, rancor e nem desejos de vingança contra eles. Significa perdoá-los incondicionalmente e sem segundas intenções pelo mal que eles nos causaram. Isso significa não estabelecer obstáculos à reconciliação, querendo o bem para eles em vez de desejar-lhes o mal. Em nenhum momento isso significa que o que a outra pessoa fez é o correto ou minimizando. O importante aqui é a gente dar esse shift de entendimento no nosso coração. Significa regozijar-se em vez de desesperar pelo bem que os alcança, para ajudá-los em caso de necessidade, e abster-se em palavras ou ato, qualquer coisa que possam prejudicá-los. E finalmente significa pagar o bem com tudo e em tudo sem intenção de humilhá-los. Quem puder proceder dessa maneira, cumpre as condições do mandamento, amai os seus inimigos. Você lendo aqui parece uma belezinha, mas isso é muito difícil de fazer, não é mesmo?
É muito difícil, é um trabalho. E não tem como a gente fazer esse trabalho se não investir na nossa reforma íntima. Não tem como. Porque quando não há inimigo dentro, os inimigos lá fora não podem te machucar. E esse é um dos grandes insights que o Evangelho nos traz. O Evangelho nos convida a combater, em primeiro lugar, os inimigos dentro da gente. Por que Jesus podia andar com todo mundo? Amar todo mundo imensamente como um espírito puro? Porque ele não tinha gancho, ele não tinha lero. Ele podia amar. Agora, se eu abrigo orgulho, se eu abrigo vaidade, se eu quero estar certo o tempo todo, eu vou me enroscar com alguém, não é mesmo? Então, a reforma íntima vai nos trazer o valor do burilamento para conosco mesmo, porque este é o caminho, não tem outro. E nesse trabalho do perdão, que é o começo da nossa cura, é onde a gente consegue dissolver essa vontade de dar o troco. Esse perdão é esse shift de consciência que a gente passa a olhar como que eu me coloquei nessa situação, o que invocou dentro de mim. Porque na realidade, se eu estou centrada, se eu estou conectada com o meu ser essencial, estou tendo as minhas intuições, como a Jara falou, estou aberta, sendo guiada pela espiritualidade, você vem e faz um insulto para comigo, eu vou olhar para você e falar, ela não está no momento legal e não vai me afetar. Eu vou ter compaixão. Agora, se você falou torto comigo e eu virei açucareira, eu tenho a minha contribuição, não é mesmo? É uma coisa, a gente tem que prestar atenção quando a gente fica... Vocês sabem que é açucareira, né? Eu adoro fazer açucareira. Eu ponho a mão... Opa, estou açucareira, eu tenho que relaxar. Né? A gente tem que se perceber. Porque se eu me insultei, o meu ego pulou na frente. E desse espaço começa a animosidade. Então, o trabalho da reforma íntima é imperativo para a gente conseguir colocar essa lição em vida. Agora, trazer mais um ponto de vista para inspirá-los a focar na reforma íntima. A gente aprende no Livro dos Espíritos que, na realidade, quando a gente pensa que está oculto, a gente tem uma multidão de espíritos que nos observam. Então, muitas vezes, na nossa briga, na nossa manipulação, na nossa trapaça, na nossa, sabe, agenda escondida com o outro, tanto o outro que faz comigo ou eu faço com o outro. A gente tem sempre uma multidão de espíritos olhando e muitas vezes, muitos desses espíritos são os inimigos que a gente não reconciliou enquanto estava no caminho. Por que Jesus fala, reconcilia-se com o seu inimigo enquanto ele está no caminho? Porque depois que ele vai para a espiritualidade, você não o vê mais, mas ele pode estar bem perto de você. Então, quando você está argumentando, se eu tenho um lero com você e eu estou nessa faixa vibratória, é muito fácil o meu inimigo, se eu tiver algum, e cá entre nós, nesse nível de planeta que nós estamos, a gente ainda tem inimizades, ele vem potencializar. Ah, claro, tá vendo? A barraqueira vai fazendo com o outro o que fez comigo, tá vendo? Aí chama o inimigo do outro, ali vira um lero. Não só físico, como espiritual. Muitas vezes acontece. Se tem alguma energia de manipulação, de engano, aqui a gente põe uma máscara de happy face e parece que está tudo bem. Mas a espiritualidade não tem máscaras que esconde. Né? O corpo, ele abafa as nossas verdadeiras intenções. Na espiritualidade, não. Eles veem perfeitamente o nosso momento do nosso coração. Então, essa é a importância. A importância de a gente ter isso em mente. Da mesma forma que na fraternidade, se tiver algum inimigo perto, eu falo, pô, a Abigail já está um pouco mais graciosa, olha aí. Vamos ver onde que ela está indo. Ele vem comigo aqui no centro. Olha, ela está tentando. A diferença, quer dizer, é um convite para que todos venham ganhar. Então, a importância da gente retirar do nosso coração a raiva, esse sentimento de culpa, essa animosidade, essas coisas que vão criando um ninho, que vai criando situações cada vez que vão aprisionando a gente em raízes de pensamentos difíceis.
E a importância da gente fazer o trabalho da limpeza de tudo isso. E aí vem a boa notícia, que Jesus, ele vem que nos indica o caminho a seguir. Então esse é um roteiro de Jesus, para a gente aprender a fazer esse movimento de reforma íntima. Porque quando a gente estuda bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, o que na realidade que ele quer dizer? Nessa aventurança é o momento que a gente consegue, quando a gente começa a estudar essa aventurança, a gente começa a buscar colocar em prática, a gente tem um entendimento da importância de tirar essa camada grotesca de orgulho que a gente carrega. Essa camada de arrogância que leva a gente a acreditar, eu tô certa, é ele que tá errado. Quantas vezes a inimizade fica porque eu tô 100% certa que eu tô certa. E o outro tá 100% certo que é ou não é? Então essa camada de orgulho que impede a gente de abrir o coração para ver a nossa parte. Como que eu me coloquei nessa situação? Porque a gente sabe que a gente não é vítima. Na realidade, ninguém é vítima. Nós todos experimentamos as consequências das nossas escolhas. Ou aqui, ou agora, ou no passado. Mas é um fato. Então não tem como. Aparentemente, às vezes, a circunstância pode nos... vítimas. E tem coisas muito doídas que acontecem com pessoas, que devastam realmente as pessoas. E a bem-aventurança tira essa camada que nos enrijece, que nos deixa um concretinho no coração, que deixa a gente realmente muito forte no nosso orgulho. E o nosso orgulho a gente sabe que a gente vem alimentando há muito tempo. Mas a gente sente que essa encarnação é a nossa melhor encarnação. É a que a gente está mais preparada para dissolver essa camada tão grotesca de orgulho que nos impede de olhar com compaixão para os nossos irmãos. Não é mesmo? Esse é o começo para nós, para começar a ter esse entendimento, para começar o próximo passo, essa camada grotesca de orgulho. E essa bem-aventurança é o primeiro passo do nosso estudo. Depois que a gente tirou um pouquinho dessa camada, falamos, peraí, deixa eu dar uma olhadinha aqui então.